Olá, pessoal! Tudo bom? Estamos aqui alguns minutos atrasada. Estou aqui querendo conversar com vocês. Boa noite. Boa noite, Felipe. Advogado familiarista. Érica. Boa noite. Que Deus abençoe. E aí, pessoal, vamos conversar hoje. Eu não sei se vocês estão sabendo que a CPMI foi instalada lá no Congresso Nacional. Aí um monte de bandeira do nosso Brasil, amado Brasil. Boa noite, Verusca. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É a terceira semana que a gente faz a live. E quero agradecer de coração aí. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar. Eu tô sem óculos. Marcos Robson. Boa noite. Que Deus abençoe. Obrigada. Acompanhe o nosso mandato. Eu fico muito feliz quando as pessoas acompanham o mandato, porque a gente precisa sim fortalecer os políticos que querem realmente transformar. E grata aí por estar compartilhando a live, grata por estar seguindo a gente no Instagram. E hoje a gente tem algumas coisas para conversar. Essa semana foi extremamente lotada de assuntos aqui. E hoje o mais recente de tudo é a CPMI, que foi instalada. Então eu quero que vocês acompanhem. E nós vamos conversar um pouco a respeito das indicações para a presidência, para a relatoria, as falas dos parlamentares lá, o que a gente pode estar esperando desse trabalho. Então vamos lá. Boa noite. Com certeza eu quero mandar um abraço. Ah, obrigada. Eu falei do óculos, ó. Chegou aqui, que bom. Vigilantes do Distrito Federal, que Deus abençoe a todos os vigilantes, que a gente precisa muito. Estão sempre extremamente importantes, principalmente nas escolas. Entrou em greve aqui, tá falando do greve dos professores aqui em Brasília. Hoje nós conseguimos que os professores voltassem da greve e amanhã teremos aula, graças a Deus, teremos aula. Baixa o volume muito alto. Vamos abaixar o volume. Boa noite. Eu acho que eu que tenho que abaixar o volume, não é do celular não, é eu mesmo que tenho que abaixar. Às vezes eu vejo que a gente tá distante e falo um pouquinho mais alto, então vai me regulando aí. Bom, gente, como todo mundo viu, nós temos aí, foi instalada a CPMI. O que é a CPMI? A CPMI é a comissão que quando nós temos em um poder só, ou no Senado Federal, ou na Câmara Federal, ou na Câmara Legislativa, é CPMI, que é Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Esse mista quer dizer que nós vamos ter senadores e vamos ter deputados participando dessa CPMI, e que, como ela é de âmbito federal, ela vai ter oportunidade de convocar ministros de Estado, ela vai ter oportunidade de convocar órgãos federais para poder fazer depoimentos na CPMI. Então, hoje nós tivemos a instalação, nós brasileiros tivemos a instalação da CPMI lá no Senado Federal. E houve, além da instalação, confirmando os membros, que são 16 deputados e 16 senadores, também houve a eleição da mesa. Então, quem está interessado na CPMI das manifestações do dia 8 de janeiro, quero dar notícia que foi instalada lá no Senado Federal. Qual é o poder da CPMI? O Robson está perguntando. Extremamente importante.
Uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder judicial, poder policial. Uma pessoa pode sair presa de lá. E quando hoje nós, por exemplo, os Robson, olá, boa noite, Alexandre. Quando a gente faz um depoimento, pede um sigilo bancário, abrir o sigilo bancário, o sigilo telefônico, hoje o juiz tem que fazer todo o processo legal para que possa fazer judicial. No caso da CPMI, ou no caso da CPI, é muito poderoso. E a gente espera que não vire pizza. Por que que é muito poderoso? Porque você passa por você acaba tendo esse poder, vem o poder judiciário para o parlamentar, para a comissão. E por isso que é votado num pleno, e ali sim tem o poder de polícia, como tem o poder de prender, tem algumas pessoas que saem presas de CPI ou CPMI. Então, quando é bem utilizado, é um instrumento da população. Por quê? Porque os parlamentares são representação da população. Boa noite! Que Deus abençoe a todos. Eu tô aprendendo a usar aqui. Não vai virar pizza, Shirley, se Deus quiser. E aí, nós tivemos a eleição. Gente, aqui, ó. Nós tivemos a eleição do presidente da CPMI e os seus vice-presidentes e a relatoria. Então, hoje, quem foi eleito, e aí foi uma confusão danada, porque no primeiro momento, no regimento interno, não existe a figura do vice-presidente da CPMI, e foi pedido uma questão de ordem, mas foi resolvido que para pacificação, eles autorizaram 2 vice-presidentes. Então, nós temos o deputado Arthur Maia, ele é da Bahia, então ele foi eleito o presidente dessa CPMI. Eu tive a oportunidade de conhecer o Arthur Maia, trabalhar com ele, e posso dizer que é um parlamentar muito ponderado, muito sensato. Ele é de um partido independente e ele teve um discurso muito... Me responda, Cláudia, eu não sei qual é a sua pergunta, faz de novo. Se Deus quiser, Shirlene, não vai virar pizza. E aí ele fez um discurso muito ponderado. Olha aqui, estão falando assim, ó, mais política não se faz só com um lado, é preciso ouvir todos. Existe política só de um partido. Concordo plenamente. A política, quem defende a democracia, a democracia tem alguns princípios. A democracia, para que ela seja democrática, ela tem que entender que nem todos pensamos iguais e que isso fortalece a democracia. Então, eu penso uma coisa, a outra pessoa pensa uma outra coisa. Eu tenho que aceitar, não que eu precise concordar, mas eu tenho que aceitar que ela pense diferente. Esse é o preço da liberdade. Nós termos direito de nos divergir. Então, o preço da liberdade, o preço da democracia é o fortalecimento de pessoas que pensam diferentes, mas que se respeitam. Então, foi eleito o presidente Arthur Maia, que é um parlamentar da Bahia, e também foram eleitos 2 vice-presidentes, que é o Cid Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, é o Cid Gomes, que é um senador, e também o senador Magno Malta. E na configuração, quem escolhe o relator é o presidente. E aqui a Marla, ela me falou aqui, ela falou, a deputada Lisiane, que é do Maranhão, ela foi escolhida como relatora. Tudo isso, gente, a gente tem que entender como que funciona. A democracia dentro do parlamento, ela não é do jeito que nós gostaríamos. Por quê? Porque tudo tem uma articulação política. E o governo, né, conseguiu, infelizmente, colocar mais pessoas
como membros da CPI, então quer dizer, a oposição, que hoje a oposição quem faz é a direita, e está como oposição, ela tem menos membros do que o governo, né, que é o governo de esquerda, e ela conseguiu fazer com que essa articulação, a relatora, fosse a deputada Lisiane, que já deixou claro qual é o partido dela. A impressão que eu tive, na realidade, é que ela estava com um relatório praticamente pronto, porque ela já começou a falar com um julgamento. E isso é muito ruim para todos nós brasileiros. Por quê? Porque nós temos que entender que não existe relatório pronto, principalmente se o Congresso e principalmente aí essa CPMI, ela aproveitar todo o trabalho que já foi feito da CPI, que é a nossa CPI, que nós produzimos já algumas coisas, já temos alguns depoimentos, alguns documentos que podem ser compartilhados e que eles possam focar mesmo. E aí a gente já percebe alguns parlamentares lá chamando todo mundo de golpista, todo mundo de terrorista. E assim eu fico me perguntando, golpista como? Como que vai cometer um golpe com meia dúzia de pessoas? Gente, nós estamos falando de um Brasil que tem as suas instituições democráticas sólidas. E então, assim, são repetições que as pessoas falam, e é muito importante quando a gente fala dessa situação, nós não ficarmos repetindo essas palavras, porque não é atos antidemocráticos. Foi uma manifestação que tiveram, sim, vândalos, e que esses vândalos paguem. Ninguém está aqui defendendo que vândalo não pague. Mas que a gente possa, principalmente, defender a população inocente, porque tem muita gente inocente que foi presa. Muitas famílias, muitas senhoras, muitas crianças que no primeiro dia foram levadas para a academia de polícia. E é isso que nós precisamos fazer, defender a nossa instituição, que é a nossa democracia. E a nossa democracia, ela nos reserva constitucionalmente para que a gente possa manifestar. Então, assim, quero aqui registrar que a CPMI foi instalada hoje. Todas as reuniões vão acontecer quinta-feira, a partir das 9 horas, todas as semanas. Estão vendo a possibilidade de... Não, a relatora, olha só, estão perguntando aqui quem é a relatora. A relatora é a Lisiane Gama. Ela é do Maranhão e foi questionado isso, inclusive. Foi questionado porque ela é amiga do Dino, né, gente? É do Maranhão, é amiga do Dino. E aí o Cid Gomes é o irmão do Ciro Gomes. Então, é isso aí. Nós estamos com essa CPMI instalada e que a gente possa ter aí, principalmente, uma defesa das pessoas do bem, que as pessoas que cometeram algum ato de vandalismo paguem, mas que sejam individualizadas as penas, porque o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes, parece que ele jogou uma rede e pegou todo mundo, e não pegou especificamente cada um no seu crime. Isso nós não podemos aceitar no Brasil, gente. Nós não podemos aceitar que as penalizações não sejam individualizadas. E isso aqui que nós estamos brigando, vamos defender as nossas crianças, vamos defender a nossa população. Tem, infelizmente, ainda eu acho que entre homens e mulheres, mais de 300 pessoas presas ainda. Nós estamos tendo muita mesmo procura lá no parlamento, na Câmara Legislativa, para denúncias de que os advogados não estão tendo acesso aos presos. Eu tive 2 vezes no presídio da Colmeia, junto com as mulheres. É uma situação muito triste de ver, porque lá no presídio elas estão em 3 celas, grandes celas, juntas, mas a alimentação é de péssima qualidade. Aí você tem que... É um presídio, não é um hotel. Essa que é a realidade. E a gente percebe ali senhoras, mulheres, a média de idade é acima dos 40 anos, pessoas que deixaram suas famílias, pessoas que deixaram seus empregos e estavam ali para se manifestar. Gente, é importante dizer, a manifestação não é um crime.
Nós somos assegurados pela Constituição Federal. Ninguém cometeu crime porque estava manifestando. E então nós estamos com muita esperança que essa CPMI ela aconteça e traga de volta o resgate da autoestima do brasileiro do bem. Sem eles terem medo de se manifestar, que a gente ama. Eu tô querendo ver aí muita bandeira verde e amarela, que amamos o Brasil, que amamos as nossas crianças. E então estamos com essa expectativa da CPMI dar muitas respostas. Principalmente a convocação de ministros, principalmente a convocação do Flávio Dino, que estava sabendo, que recebeu documento informando que iam ter atos. Aí, bandeira verde e amarela chegando. Então, que a gente possa realmente fortalecer. Bom, então esse assunto é um assunto quente de hoje, que a CPMI foi instalada, já tem o seu presidente, já tem o seu relator, já tem os seus 12 vice-presidentes e tem os 16 membros da Câmara Federal e 16 membros do Senado Federal. Bom, gente, é isso mesmo. Infelizmente, temos aí uma relatora que a gente está sob suspeita, mas foi esse o acordo fechado e a gente vai ter que agora fortalecer todos os parlamentares que defendam o povo brasileiro. Estou gostando de ver as bandeiras aí, verde e amarelo. É isso mesmo. Fora Lula. Isso mesmo. Bom, gente, tem uma outra situação que eu queria conversar com vocês aqui, que é a questão do nosso deputado, procurador, ex-procurador do Paraná, o Deltan. Nós sabemos que teve uma decisão judicial para cassação do mandato dele. E aí eu quero compartilhar com vocês a afronta à democracia brasileira. É muito sério isso, muito sério, muito, muito, muito sério. Talvez as pessoas não entenderam ainda a gravidade do que aconteceu, porque nós estamos falando da insegurança jurídica eleitoral. Nós não podemos viver num país que nós temos uma insegurança jurídica eleitoral. Quando a gente quer ser candidato, por exemplo, em cada estado vai ter agora, no ano de 2024, eleições para prefeitos e para vereadores. A pessoa que quer ser candidata, isso é importantíssimo. Todas as pessoas, mesmo as pessoas aqui do Distrito Federal que não têm campanha, precisam acompanhar. Primeiro, vamos fazer aquele checklist. Vamos fazer uma pesquisa do parlamentar, o que ele defende, se ele defende as nossas crianças, se ele defende uma bandeira combate à corrupção, se ele tem amarras com outros políticos, porque nós precisamos de mais pessoas independentes. E nós temos que fazer um checklist, entregar imposto de renda, declaração patrimonial e algumas certidões. E uma das certidões que o Deltan teve que entregar foi uma certidão do Conselho do Ministério Público, Conselho CMP, dizendo que ele não respondia nenhum processo administrativo. E foi dado pelo Conselho por uma instituição que ele não respondia ao processo. Esse é um detalhe tão importante para todos nós. Por quê? Porque quando você tem uma instituição, ela tem fé pública. O CMP tem fé pública. Eu, como parlamentar, eu tenho fé pública. E nós respeitamos, nós representamos uma instituição. E o CMP deu uma certidão dizendo que o Deltan não respondia a processo administrativo. Ele pediu exoneração, ele se tornou candidato e concorreu às eleições. Foi o candidato mais votado no Paraná. E aí, no TSE, o PT, junto com, eu acho que PT, PSOL, entraram numa disputa, porque não aceitaram a eleição dele, lá em Curitiba, e entraram numa disputa dizendo que queriam cassar o mandato dele. O TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, colocou que
não ia caçar, que estava tudo ok. Ele mandou todas as certidões, ele falou tudo, ele respondeu tudo. E aí, o que aconteceu? Eles recorreram ao TSE. Gente, quando a gente fala do poder judiciário, eu sempre gosto de explicar que no Brasil nós temos 3 poderes: poderes legislativos, executivos e judiciários. O poder legislativo é a representação de 100% da população. Então, o que significa isso? Ele vem, inclusive, primeiro na nossa Constituição Federal. Que eu que sou uma pessoa que sou cristã, acredito na família, num valor liberal da economia, eu tenho uma representatividade. Provavelmente, todas as pessoas que estejam me escutando aqui têm uma identificação com o que eu penso. Então, eu represento uma pessoa que combate a corrupção, uma pessoa que quer fazer reforma tributária, uma reforma administrativa. Então, nós aqui, que estamos aqui conversando, nós pensamos da mesma maneira. Então, eu sou uma representação de vocês. Então, tem várias outras representações. Representações que eu não concordo, ok, mas é legítimo. Nós não defendemos a democracia? Nós não defendemos a liberdade? Então, nós temos que defender as representações, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita. Então, ele foi eleito e ele representa. Então, o poder legislativo tem a representação da população. Aí, depois, na nossa Constituição Federal, vem o executivo. O executivo, além de executar, ele é a representação de 50 mais 1. Olha só, eu estou falando de 100%, o Congresso Nacional tem 100% da representação. Aí, quando a gente passa para o Poder Executivo, nós temos a representação de 50 mais 1. O que significa isso? Que qualquer presidente eleito, infelizmente nós temos aí um ex-presidiário eleito, ele foi eleito com um pouco mais de 50% de voto. 50% do eleitorado brasileiro. Então, ele tem 50 mais 1. Nós estamos falando de um poder legislativo que tem 100% de representação, um poder executivo que tem 50% mais 1. Que seja 50 mais 1, que seja 50 mais 10, mas é a partir de 50. E nós temos um poder judiciário que é um poder técnico. Ninguém foi eleito. Por isso que nós não podemos permitir que nenhum juiz, nenhum ministro legisle. Eles não representam a população. Eles são poder técnico. E é por isso que eu enfatizo que é muito sério o que aconteceu. Por quê? Porque o Deltan foi eleito representando a população do Paraná com 245 mil votos, 242 mil votos. Gente, 242 mil pessoas. Tem município que não tem isso. Tem município que tem 20 mil pessoas. É muito voto. É a representação, foi o parlamentar mais eleito, mais votado. É a representação de uma parte do eleitorado do Paraná. Aí, os ministros do TSE, que não foram eleitos, que são um poder técnico, 7 ministros decidiram caçar. Isso é muito sério para a nossa democracia. Eu vejo que é muito, mas é muito sério. Esse é um assunto que nós precisamos, não podemos esquecer, nós temos que nos mobilizar. Por quê? Porque nós não podemos aceitar o TSE retirando o mandato de uma representação da população. E isso nos preocupa porque, além da insegurança jurídica que nós temos no Brasil, em questões tributárias, em questões burocráticas, foi instalado uma jurisprudência de insegurança política, eleitoral pelo TSE. E eu não estou falando isso, só eu estou falando não. Eu já ouvi vários juristas falando a respeito disso. Então, o parlamento, o Congresso Nacional tem que dar uma resposta muito séria para toda a população, para a independência dos poderes. E a gente espera que esse tratamento seja dado pelo Congresso Nacional. Agora, infelizmente, aí cabe a nós todos, como cidadão, aqui brasileiros, cada um no seu estado,
nós estamos verificando, por isso que aqui toda vez que eu falo com todo mundo, eu falo acompanhe os parlamentares do Estado. Gente, isso não é brincadeira. Todo voto é muito importante. Quando a gente vota para o senador, é importante a gente procurar saber. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos um Congresso Nacional que está na mão do STF. Muitos parlamentares, infelizmente, respondem processo no STF, respondem processo aí eleitoral no TSE. E aí, eles vão ficar contra os ministros? Você está entendendo a história? A gente não pode aceitar. Teve uma pessoa que falou assim, deputada, eu espero que você não se corrompa. Nós não podemos nos corromper. A corrupção mata. E a outra coisa, não é normal se corromper. É uma obrigação minha. A honestidade não é um atributo, é uma obrigação. Eu ter um perfil de transparência é uma obrigação minha. E nesse sentido, o que acontece? Todas as pessoas que estão lá, o Congresso Nacional, como eu disse, a representação de 100% da população foi votado, foi eleito pela população dos estados. Então, quando nós temos parlamentares acovardados, não vou dizer nem a palavra acovardados, a parlamentares que têm algum tipo de investigação, nós enfraquecemos o nosso poder como eleitor, como representatividade. Por isso, gente, nós precisamos cada vez mais nos envolvermos com a política. Só através da política que nós vamos resolver situações básicas da nossa cidade, como foi falado aqui, greve, como questão de orçamento, aonde vai ser aplicado o nosso dinheiro, e como coisas nacionais, como o marco regulatório do saneamento básico, que foi derrubado. Então, gente, nós precisamos começar a entender de política, entender como funcionam os poderes, porque... Por exemplo, eu aqui em Brasília sou deputada distrital. Eu vivo recebendo pedidos que não é minha função. Não é minha função porque eu não quero que seja minha função. Eu não posso fazer, porque a lei não me permite. Então, é muito importante que a gente entenda e a gente comece a vivenciar a política nacional, mas que a gente vivencie a política local. Estão falando aqui que o Senado está vendido. Não vou dizer que o Senado está vendido, mas tem muitos senadores ali que tem processo no STF. E nesse sentido, foi decretado aí a cassação do mandato dele e agora ele entrou com recurso na Câmara para que possa ser colocado para a Procuradoria da Câmara verificar e pautar isso, porque quem caça mandato é a Câmara Federal. E a gente pede a Deus que os parlamentares tenham consciência com o povo brasileiro, para que a gente não tire o mandato do deputado do Paraná, Deltan, uma pessoa que combateu a corrupção. Gente, olha só que vergonha. Meu Deus, parece história do Walt Disney. A gente só tá precisando do final feliz, né? O ladrão virou presidente e o super-herói ficou caçado. Parece brincadeira isso. É brincadeira, né? Pois é, mas isso é responsabilidade de todos nós, porque nós precisamos nos envolver. Cada cidade tem parlamentares que, infelizmente, não representam o que a gente pensa que é ética, transparência, fiscalização, e nós precisamos nos envolver. E nesse sentido, eu quero também dizer que eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência, e na Câmara Legislativa, todas as câmaras estaduais foram analisadas, questionadas, e a nossa Câmara Legislativa foi honrada com o título de melhor Câmara de Transparência, com o quesito transparência
e que tenha, vamos dizer assim, a boa comunicação com o eleitor. Precisamos melhorar muito, mas fico feliz que nós estamos já recebendo esse título para que a gente possa fortalecer e continuar fazendo a transparência. Lá no site da Câmara, por exemplo, vocês conseguem olhar os parlamentares, conseguem olhar quanto que se gasta, o que se gasta, como se gasta. Isso tudo, gente, é acompanhamento político. Nós precisamos lutar para fazer uma fiscalização dos políticos. Por isso que é importante vocês estarem aqui nessa live, por isso que é importante vocês me conhecerem, para ver se eu represento. E me auxiliar a chegar mais em outras pessoas. É muito importante a gente conhecer os parlamentares. E aí aqui também foi votado essa semana o arcabouço fiscal, que o relator, deputado Cláudio Cajado, ele fala até no marco fiscal sustentável. Ele dá esse nome, marco fiscal sustentável. É algo que, na realidade, nos traz uma insegurança, porque em nenhum momento o marco fiscal de sustentabilidade, ele diminui despesas, muito pelo contrário, tem gatilhos para que a gente aumente as despesas. E quando a gente fala de aumento de despesas, nós estamos falando do aumento de impostos. E quem paga imposto é o mais pobre, é o menos privilegiado. Porque, gente, olha só como que é essa situação. Hoje eu vou chamar alguém aqui, hein? Eu vou chamar alguém. Na outra live eu não chamei ninguém para conversar. Hoje eu vou chamar. Eu vou concluir só isso aqui e vou falar um pouco do Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal e vou chamar alguém. Então podem me colocar aí, eu não sei como que adiciona, é num botãozinho, acho que vermelho, que tem aí mais, que eu daqui a pouco vou chamar. Quem quiser falar comigo, me dá um oi, que eu vou chamar aqui, para nós conversarmos sobre política. Mulheres na política, cidadão na política, que os nossos jovens entendam a política. A partir do momento que a gente começa a entender a política, a gente não é dominado. Quem não gosta de política é dominado por quem gosta. Então, por isso que a gente tem que começar a gostar, para não ser dominado por ninguém. Mas eu vou falar do marco regulatório, marco fiscal sustentável e o impacto disso no Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal, Brasília não é polo industrial, Brasília não tem grandes empresas, não tem grandes empresários. Nós temos aqui um comércio baseado praticamente no microempreendedor. O microempreendedor que sustenta essa cidade e os servidores públicos. Então, Brasília praticamente não tem orçamento de arrecadação e ela depende do Fundo Constitucional. O que é o Fundo Constitucional? É um dinheiro que é tirado da União para que aqui o Distrito Federal, a capital do país, pague segurança pública, saúde e educação. Por quê? Tem pessoas que podem ser de outro estado e perguntam assim, mas por que Brasília ganha Fundo Constitucional? Por que a minha cidade não ganha? Porque nós somos a capital federal e a polícia aqui, quem não conhece Brasília ainda, a polícia aqui, a segurança pública aqui do Distrito Federal, além de ser de excelência, ela é uma polícia, uma segurança pública especializada. Especializada por quê? Porque nós temos aqui embaixadas, nós temos aqui toda a classe política, nós temos aqui várias instituições internacionais. Então é uma polícia especializada. E quando a gente fala de uma polícia mais especializada, com outras funções, aqui. E chamamos já a Priscila, viu? Então, nós precisamos pagar essa polícia, pagar essa referência da polícia, e é uma parte para educação. Nós temos aqui algumas regiões aqui que a gente fala do entorno, região do entorno, que muitas pessoas trabalham aqui no Distrito Federal, os seus filhos estudam aqui no Distrito Federal. Então, a população do Distrito Federal que anda por aqui é muito maior do que a população residente.
Então, faz com que as nossas escolas sejam bem lotadas, faz com que a nossa saúde venha gente do Brasil inteiro. E nós ganhamos esse fundo constitucional. E esse fundo constitucional, ele é atrelado a alguns índices para que a gente possa ter o reajuste anual conforme a arrecadação do governo federal. Foi colocado isso dentro desse marco regulatório e existem 2 estudos. É importante deixar calmo e deixar registrado que nós não perdemos o fundo. Muitas pessoas estão preocupadas porque, principalmente os servidores nessas 3 áreas, estão preocupados aqui no Distrito Federal. Gente, ó, daqui a pouco eu vou chamar alguém. Mas, graças a Deus, nós não perdemos. E agora está indo para o Senado Federal. E nós tivemos uma atuação, eu tive lá na casa do presidente Arthur Lira, tivemos junto lá na Câmara Federal, lutando para que o fundo constitucional saísse. Mas, infelizmente, existe um incômodo muito grande dos outros estados, de parlamentares, e o relator garantiu que nós não íamos perder esse fundo, vamos dizer assim, a atualização do fundo. O fundo a gente não vai perder mesmo, mas a atualização do fundo. Então, essa é uma notícia boa e em relação... Notícia boa, sim, né? No sentido de que nós não vamos perder, mas vamos continuar lutando lá no Senado Federal. Então, hoje... nós conversamos mais uma coisa que eu quero falar. Agricultura. Pessoal, quem não foi em alguma feira de agricultura, vá. Vá na feira de agricultura. Nós temos aqui Agrobrasília. Nós estamos aqui com uma feira de agricultura e é impressionante como a agricultura, ela fomenta o nosso Brasil. É lindo de ver caminhões, tratores. Eu tenho 1,71 m. A roda do trator é maior que eu. Uma coisa muito bonita de ver, de a gente se emocionar. Porque quando a gente chega com um prato feito lá em casa, chega com arroz, feijão, bife, batata, a gente nem imagina o que já passou para esse alimento chegar no nosso prato. E nós precisamos valorizar os pequenos produtores rurais. Conheci algumas comunidades de produtores rurais aqui de Brasília, familiares. Eu fiquei assim Temos que valorizar a agricultura no Brasil. É muito interessante, porque algumas pessoas falam assim, o Brasil é o celeiro do mundo. E realmente tem toda a oportunidade de ser celeiro do mundo. Mas temos ainda na capital federal gente passando fome. E nesse sentido, a gente precisa realmente ter consciência de que a política, a boa política, faz com que as pessoas saiam de vulnerabilidade. Gente, não é pauta da esquerda, não é pauta da esquerda de maneira nenhuma. O combate à desigualdade social, essa pauta é de todos nós. É de todos nós, porque a roda da fortuna, a roda das virtudes, quando ela roda para todo mundo. E nesse sentido, eu fiquei muito feliz de ter ido lá. Só para vocês terem uma noção, 5 dias a feira movimenta 5 bilhões de reais. Olha só. Então, coisa boa, vamos para cima, Arniqueiras, aqui uma região aqui de Brasília, que nós estamos fazendo um trabalho muito legal lá para que a gente possa ter preços justos naquelas coisas. Agora vamos chamar alguém aqui? Vamos ver. Vamos ver aqui. Será que eu consegui chamar? Ó, tem gente até da Espanha aqui, patriotas na Espanha. Isso mesmo. Depois conta pra gente aqui um pouco. Ué, deixa eu ver aqui, gente. Será? Eu tô chamando aqui. Deixa eu chamar outra pessoa. Vamos lá! Como que vocês fazem o convite aqui para mim? Oi! Olá! Oi. Tudo bem?
Olha, tudo bem? Tudo! E a senhora? Uai, estou bem, estamos aqui seguindo, né? O que está acontecendo no Brasil, né? É Aliás, verdade. temos que estar por dentro, né? Da onde que a senhora é? Estou de Goiânia. Que perto! Eu sou, eu sou muito fã dos seus filhotes. Você tem 6, né? Isso! Tive 6. uma menina e 5 meninos. Gente, mas eu acho bonito demais você lá na foto com os meninos, parecendo uma leoa Olha, eu segurando. vou dizer que eu me sinto empoderada com eles mesmo, viu? Mas é lindo demais. Que bom, deputada. E a senhora tem quantos filhos? Eu tenho um casal e tenho 2 netas, tá vindo a terceira neta. A minha mãe fala que neto é melhor que filho. Que o amor E de é neto é mesmo. dobrado. E é verdade. Concordo. Como que chamam seus netinhos? É Lívia e Alice. Ah, então são duas meninas. 2 meninas. E tá vindo mais uma. Ixi, só mundo de mulher. Só. Que E assim, bom. e aqui as meninas estão assim, crescendo, amando política, sabendo de política. A minha neta mais velha tem 11 anos e ela ama política. Ela gosta de participar, ela sabe o que está acontecendo, sabe o nome dos parlamentares, nomes dos senadores, sabe o que é Poxa, Congresso. olha só que Levei ela em legal. Brasília. Que Isso é bom. muito legal. Se tiver a oportunidade de vir aqui em Brasília, vai lá fazer uma visita pra gente também. Porque na idade dela, eu não tinha noção do que era política. É E a verdade. gente, e a gente deixou passar muita coisa, né? Sim. E o importante é gostar e entender, né? Por exemplo, hoje mesmo a gente estava assistindo o que estava acontecendo na terça, quarta e quinta, a gente fica por conta, eu, minha filha, né, meu genro, a gente fica, mesmo trabalhando, a gente fica por conta para saber o que está acontecendo em Brasília. Né? As sessões que está acontecendo, né? A CPMI, a CPI do MST, participamos. Então... Isso. É outra coisa. Inclusive, essa semana foi votado o requerimento de urgência para que a gente possa ter o marco temporal das terras indígenas, que também vai afetar um pouco. Isso vai ser bom, hein? Sim. Eu fiquei até, acho que terminou meia-noite. Isso mesmo. Eu então a senhora acompanha mesmo, hein? Acompanho. Eu gosto de estar por dentro, né? Olha, parabéns, que Deus abençoe as senhoras, netas da senhora. A sua neta mais velha chama Lívia? Não, Alice. Alice, mas tem uma... tem a Lívia, que é menor. Tá. Alice, menor que a Alice. Alice mora em Jataí. Manda um... falar? Já ouvi. Jataí, já ouvi, sim. Né? É o agronegócio, né, Jataí? Pois é, e eu estava falando exatamente dessa questão do agronegócio. Eu fiquei tão impressionada. Eu nunca tinha visto uns tratores que são maiores que eu, assim, uma coisa impressionante. O vão, eu acho que é 1,80 m. Lá em Rio Verde. É lindo. Sim, lá em Rio Verde acontece a feira, né, do agronegócio, né, em Rio Verde. Eu não lembro se é junho ou julho, acho que é junho. Eu não sei, lembro. Mas aqui está acontecendo essa semana. Eu vi. Tá bem bonito. Eu vi a senhora andando lá. A senhora não, você, né? Mais nova do que eu, né? É você mesmo. Pois é. Pode falar. Pois é, eu te sigo, não votei em você porque eu não sou de Brasília, mas eu te admiro muito o seu trabalho. Muito grata. Eu vejo você trabalhando, você estava agora... acho que foi a semana passada, você estava mexendo com a saúde no hospital. Isso, a gente faz fiscalização na saúde. Sim. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho. Grata. Você continua sendo essa pessoa, você é muito firme no que fala. Eu vejo você participando das sessões e fico muito feliz pela firmeza que você fala. Você é bem, né, bem clara, bem segura. E isso é muito importante, muito. Eu agradeço muito e quero assim dizer que eu fico feliz assim, porque não é fácil a política para nós mulheres. Eu sei. A gente é um mundo muito masculinizado e a gente precisa entender que qualquer um... Eu nunca fui política, na realidade eu era meio que dona de casa
e qualquer pessoa pode vir para a política fazer a diferença. Então, é muito importante esse trabalho da senhora. Dessa fala da senhora, por quê? Porque mostra que nós, mulheres, eu era dona de casa, mãe, me tornei política e represento. Então, assim, que mais pessoas entrem e não desistam do nosso Brasil, porque Amém. Esse Brasil é abençoado. E Amém. Para as crianças, né? E são mulheres que estão fazendo a diferença, a Bia Kitts, né? Você, Isso. a Cris, que ganhou neném agora. A Cris. Já tá com 2. A Cris tem o Davizinho, que ela levava para lá para amamentar. E agora mais um nenenzinho. Então, assim, a Júlia, né? Então, assim, são mulheres firmes, fortes, né? Que tem essa luta, né? Aí, e tá no sangue. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada mesmo. Muito grata. Que Deus abençoe, viu? Abençoe o teu trabalho também. Que você faça diferença em Brasília. Obrigada. Né? Para todos nós. Precisamos de mulheres como você nessa política. Tá bom? E precisamos, assim, eu acho bom ter mulheres, mas todos que quiserem entrar, homens, mulheres, para a gente poder defender o nosso Brasil. Sim. E os nossos jovens, né? A Alice daqui a uns dias vai estar, quem sabe aí, sendo uma candidata. Se Deus quiser. E ela tem sangue na veia. É mesmo? Vocês têm algum político na família, alguma coisa assim? Não. Não, assim, o pai dela trabalha na Câmara de Jataí, né? Então ele está sempre envolvido, né? E ela está sempre ouvindo as histórias, né? Que ele conta, que ele conversa. Então, assim, o pai dela é funcionário público. Né? Geração diferenciada. É uma geração diferenciada mesmo. Antigamente, minha mãe falava que a gente nascia com o olho fechado. Hoje, os meninos já nascem querendo mexer no celular. É impressionante. Verdade. Um beijo para a senhora, uma boa noite, que Deus abençoe. Você também, Paula, e continua sendo essa mãezona aí que eu vejo, eu falo, ai meu Deus, mas é bonito demais ver você com o teu filhão, tá? Tudo de bom, que Deus te abençoe também, tá? Obrigada, viu? Que Deus abençoe a senhora. Amém. Tchau. Aí, pessoal, que legal. É muito bom quando a gente é acompanhada e que pessoas que começam a acompanhar a política e entendendo a política. Grata por estarem acompanhando. Tem gente dos Estados Unidos, da Espanha. Gente, não vamos desistir do nosso Brasil, não. Apesar de termos notícias aí que não são tão boas no sentido dessa cassação aí do deputado, espero que não se consolide essa cassação. Mas vamos desistir do nosso Brasil. Nosso Brasil é lindo. Eu fiquei muito feliz com essa feira da agropecuária aqui, para a gente ver a magnitude das nossas terras, da nossa água. Então, não vamos desistir. Um beijão no coração. Que Deus abençoe. Feliz aqui por Brasília. Hoje, amanhã, teremos professores na sala de aula, que eles se sintam cada vez mais valorizados, que as nossas crianças sejam atendidas, e que o nosso fundo constitucional seja preservado. Essa é a nossa defesa aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe. Compartilhe, se puderem compartilhar, se puderem comentar. Isso é muito importante para que as pessoas comecem a entender da política e que tem pessoas sérias fazendo política. Tem pessoas que querem fazer e mais pessoas venham. Como eu disse aqui agora, eu nunca fui da política, mas hoje eu estou como deputada. E quero mais pessoas, mais mulheres, mais homens que não desistam do nosso Brasil. Um grande beijo, um bom final de semana, que Deus nos abençoe e até quinta-feira. Que Deus abençoe.